Ao longo da história, a possibilidade de uma terceira guerra mundial sempre provocou debates acalorados, tanto no meio académico quanto no imaginário popular. Depois da devastação causada pela Primeira e Segunda Guerras Mundiais, o mundo teme as consequências de um conflito de proporções ainda maiores, especialmente em um cenário dominado por armas nucleares, inteligência artificial e ciberguerras. Este texto explora as curiosidades, possíveis cenários e os impactos globais caso a humanidade enfrentasse um evento desse porte. Os principais fatores que poderiam desencadear uma terceira guerra mundial incluem tensões geopolíticas, disputas por recursos naturais, competição tecnológica ou rivalidades ideológicas. Regiões como o Mar do Sul da China, o leste europeu, especialmente envolvendo a Rússia e a OTAN, e o Oriente Médio, são frequentemente apontadas como potenciais pontos de ignição. Mar do Sul da China. A expansão militar e territorial da China neste território tem gerado atritos com países vizinhos e os PERS-EUA. Um confronto direto poderia envolver potências como Japão, Austrália e Índia. Europa Oriental. O aumento das tensões entre Rússia e Ucrânia já provocou a maior guerra na Europa desde 1945. A OTAN, ao intervir, poderia expandir o conflito. Recursos naturais. A escassez de água potável ou disputas por reservas de petróleo e gás no Ártico também poderiam ser catalisadores. A maior curiosidade e preocupação em torno de uma terceira guerra mundial está no uso de armas nucleares. Com mais de 13.000 ogivas nucleares em arsenais globais, um conflito desse tipo poderia devastar cidades inteiras e alterar o clima global. Estudos sugerem que apenas 100 bombas nucleares detonadas poderiam criar um inverno nuclear, reduzindo a temperatura global em até 10 graus Celsius. As superpotências, como os United States e a Rússia, possuem sistemas avançados de retaliação automática, como o Perimeter, conhecido como mão morta, que garante um ataque nuclear mesmo que um país seja completamente destruído. A cyberguerra já é uma realidade no século XXI, mas em uma terceira guerra mundial, ela poderia desempenhar um papel central. Ataques cibernéticos poderiam desativar redes elétricas e sistemas de comunicação, invadir infraestruturas críticas, como usinas nucleares ou hospitais, interferir em eleições e espalhar desinformação para desestabilizar governos. A curiosidade aqui está na possibilidade de um conflito começar sem o disparo de um único tiro, mas sim por meio de sabotagens digitais silenciosas. A Terceira Guerra Mundial provavelmente testemunharia o uso extensivo de drones autónomos e robôs militares. Estes dispositivos podem realizar ataques com precisão sem colocar soldados em risco. No entanto, o uso de inteligência artificial levanta questões éticas. Poderiam máquinas tomar decisões fatais de forma independente? Como evitar que essas tecnologias escapem ao controle humano? Outra curiosidade sombria é o uso de armas biológicas. Tecnologias modernas de edição genética, como o CRISPR, podem criar vírus ou bactérias altamente letais e resistentes. Cenários catastróficos incluem pandemias artificiais que poderiam dizimar populações inteiras. O espaço também poderia se tornar um novo campo de guerra. Satélites militares podem ser usados para monitorar movimentos inimigos ou lançar ataques estratégicos. Existe o risco de destruição de satélites, o que criaria um cinturão de detritos espaciais, dificultando futuras missões espaciais e até a comunicação global. Além do impacto humano, o ambiente também seria devastado. Detonações nucleares liberariam partículas na atmosfera, bloqueando a luz solar e diminuindo a temperatura da Terra,
o chamado inverno nuclear. Isso poderia causar fomes globais devido à redução da produção agrícola, a extinção de várias espécies, tanto animais quanto vegetais. As áreas afetadas por armas nucleares seriam inabitáveis por décadas devido à radiação. Lugares como Hiroshima e Chernobyl servem como exemplos menores do que poderia ocorrer em escala global. Em um conflito dessa magnitude, é provável que muitos governos centrais colapsem, levando a uma era de feudalismo moderno, onde líderes locais e milícias assumiriam o controle de regiões fragmentadas. A ansiedade e o estresse seriam predominantes, afetando bilhões de pessoas. Em situações extremas, o aumento de casos de depressão, suicídio e transtorno de estresse pós-traumático seria inevitável. Curiosamente, períodos de guerra intensa costumam trazer renascimentos culturais ou religiosos. Muitas pessoas poderiam se voltar para religiões ou espiritualidades em busca de conforto diante da destruição. Se a humanidade sobrevivesse, o período pós-guerra seria marcado por reconstruções massivas. No entanto, isso dependeria de quais tecnologias e recursos restariam disponíveis. Um resultado curioso seria o surgimento de novas alianças e sistemas de governo. Poderíamos testemunhar o declínio das superpotências atuais e o surgimento de novas lideranças globais. Por fim, um conflito global poderia levar a uma reflexão mais profunda sobre a condição humana, incentivando a criação de instituições globais mais robustas para prevenir guerras futuras. A Terceira Guerra Mundial é um cenário que combina tragédias inimagináveis com curiosidades fascinantes sobre a natureza da guerra e seus impactos. Enquanto os avanços tecnológicos oferecem possibilidades inéditas de destruição, eles também podem ser usados para evitar conflitos por meio da diplomacia e da cooperação. Apesar das incertezas, a melhor forma de evitar um evento tão devastador é continuar promovendo o diálogo entre nações e investir em tecnologias e sistemas que garantam a paz global. A lição mais importante é que, independentemente dos avanços, a sobrevivência da humanidade depende de sua habilidade de coexistir em harmonia.